Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Esdras, capítulo 3, versículo 8. Lançados os alicerces do templo. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos os levitas. Verso 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em voz alta quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Olha o contraste de gerações, né? Vocês sabem que esses que estão voltando do cativeiro, na sua grande maioria, ou seja, após 70 anos, os levitas de 20 anos, eles tinham nascido na Babilônia. Então, eles já receberam, né, as informações de como era o culto daqueles que foram levados cativos. E naqueles que voltaram, existia um misto. Tinha aqueles mais velhos, tinha os mais novos. E é interessante, eles só vão conseguir lançar o alicerce na casa do Senhor no segundo ano da sua vinda. Então, veja que teve toda uma preparação, tiveram que se acomodar, tomar posse, entender direitinho, né? Tiveram que restaurar o altar do Senhor, como nós falamos isso. Porém, somente no segundo ano é que eles vão lançar os alicerces do templo. O que isso significa? Significa que mesmo lendo a Bíblia e uns versículos após o outro, às vezes de um versículo para o outro, tem muitos anos. Aqui nós vemos 2 anos. E 2 anos não acontece de um versículo para o outro. 2 anos demora e demora muito. Amém? Então é muito importante nós entendermos que quando assumirmos um compromisso com Deus, precisamos ter cuidado de assumir um compromisso com Deus, não querendo que Ele já resolva amanhã aquilo que nós tínhamos no coração para que Ele resolvesse. Às vezes vai levar anos, mas nós precisamos permanecer firmes. Diz que quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então, no verso 10 aqui, está mostrando que quando eles lançaram o alicerce, eles já começaram a fazer festas, né? E diz que, no verso 11, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E diz, todo o povo jubilou com altas vozes. Vozes, segundo o dicionário de Strong, um grito de alegria, um clamor, som de trombetas, o ecoar de um alarme, especialmente com uma trombeta, um grito de júbilo, um grito de vitória. Então é interessante que nós vemos aqui que eles não louvaram, né,
Deus é bom. Não, eles louvaram do seu coração e os gritos eram tão altos que se ouviam de longe. Era uma atitude do coração, né? De ver que aquilo que eles almejavam, aquilo que eles desejavam, estavam acontecendo, porque eles ouviram, né, na Babilônia. Tem um salmista que ele fala que o povo da Babilônia pedia para que eles entoassem hinos e cânticos da terra deles. Mas como eles iriam fazer isso? Se dentro deles estava um choro por estarem numa terra estrangeira. Agora não, agora eles estavam de volta e estavam cantando alegremente a Deus, celebrando a Deus. Mas uma coisa é interessante, o verso 12 diz: porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças da família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Por quê? Porque o templo de Salomão era muito glorioso. Agora, o que eles estão construindo não é tão glorioso assim por fora, mas mais importante do que aquilo que os olhos naturais veem, é aquilo que o propósito de Deus estabeleceu. Isso é visto por dentro. Amém? Tanto é que o profeta Ageu, ele vai ser levantado nesse período, ele diz assim: olha, não fica olhando para o exterior, porque a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Então ele está dizendo isso. A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Então, às vezes, nós estamos olhando para fora, quando Deus quer que a gente olhe para dentro. Amém? Então, nós precisamos entender esses passos que nos levam a olhar para dentro e viver uma vida de santidade. Vida santa distingue-se da vida do mundo. E a vida santa ela é determinada pela palavra de Deus. Então, saiba que o mundo procura desencorajar e frustrar os propósitos do povo de Deus. Não busque glória no mundo, alegria no mundo. Nós estamos vivendo esse período agora de carnaval. É triste ver alguns cristãos que ainda estão tentando, né, buscar se alegrar por causa desse período. Não existe alegria no mundo. Alegria verdadeira, regozijo verdadeiro, júbilo verdadeiro só em Deus. Então busque conselho em Deus e evite o conselho dos ímpios. Seja fiel a Deus e seja audacioso em sua fé nele. Apesar de ter de enfrentar possíveis hostilidades no mundo ao seu redor, lembre-se de que o Senhor honrará aqueles que os honram. Então é muito importante nós observarmos isso. Os sacerdotes mais velhos, eles choravam também em alta voz, porque eles estavam olhando para fora e viam que não eram tão gloriosos assim. Viam que não eram tão proeminentes assim. Mas o importante era que eles estavam cumprindo o propósito de Deus. Não tinha glória por fora, mas tinha o poder por dentro. Amém? Então é muito importante nós não fazermos essa comparação. Amém? Daquilo que está por fora do que daquilo que deve estar por dentro. Se o que está por dentro pode ser manifestado fora, por que a gente vai estar buscando fora? O apóstolo Paulo fala que ainda que o nosso homem exterior, falando do nosso corpo, se corrompa, ou seja, ele está se envelhecendo e caminhando para a morte, ele diz que o nosso homem interior, falando do nosso espírito e do conhecimento de Deus, ele está se renovando dia após dia. Então, o conhecimento de Deus, né? A renovação do nosso espírito, ela vai se tornando, como diz, que a aurora do justo é como a luz da aurora. A vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento que nos faz irradiar de paz, de alegria, de justiça, de compaixão, de misericórdia, de gratidão e de serviço a Deus. Você é daqueles que está servindo na obra de Deus ou você é daquele que está apenas olhando os outros servirem? Você é daqueles que está contribuindo na obra de Deus ou você é daqueles que criticam os que contribuem? Então é muito importante nós entendermos isso, principalmente nesses dias. Amém? Então aqui se vê um júbilo e o verso 13 diz: de tal maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes
se ouviam de muito longe. Então é importante nós entendermos isso. Quando estivermos louvando ao Senhor na igreja ou em casa, aquilo vir lá de dentro do nosso coração, a ponto de que o Senhor seja maximizado diante dos nossos olhos, diante de nós, e a gente não ficar somente como um mero espectador, observando um grupo cantando, ou os irmãos que estão chegando atrasados, ou as pessoas que vieram com roupas diferentes. Não, é um momento de nós nos conectarmos com Deus, porque depois vai vir a semente incorruptível para ser plantada no nosso coração. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração na Casa do Oleiro. Eu espero você e sua família. Convide vizinhos, familiares, para estarem junto conosco a partir das 18 horas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.